noite só para si pra contar as bênçãos que Deus me dá. E ver que nada fiz e não farei jamais pra merecer tanto assim. Não saberia nem como expressar a Deus a gratidão que eu sinto em mim por tão ricas bênçãos que tenho de graça. Só digo graças, Senhor. Minhas palavras não me bastarão jamais para exprimir meu louvor. Nem toda a escala é suficiente para dar glórias a Deus. Por isso eu levo a Deus humildemente a alegria que vai em mim. Em troca das graças que eu tenho de graça, dou simples graças a Deus por teus cuidados que eu não mereço. Muito obrigada, Senhor. Hoje nós temos um assunto bastante interessante, indagador. Nós temos um assunto que é, na verdade, na realidade, uma pergunta para nós, uma pergunta para você. Deixados para trás, você já viu um adesivo desses em algum carro? Uns tempos atrás as pessoas usavam um pouquinho mais do que hoje e dizia assim: se por acaso esse carro estiver desgovernado, é porque o motorista foi arrebatado. Você já viu isso? Já viu? Quantos viram? Quero ver a mão erguida. Muitos viram, não é? Por que eles colocam isso? Será que é uma brincadeira, uma piadinha, alguma coisa assim? Será que é isso? Não. É porque, na realidade, muitas pessoas acreditam que a Bíblia fala a respeito de uma coisa chamada arrebatamento. O que é isso? Um livro que foi lançado há poucos tempos atrás, aliás, é uma série, é a série Deixados para Trás, se tornou um best-seller e depois se tornou um filme, inclusive, uma série de 2 ou 3 filmes. Isso se tornou um best-seller, ou seja, foi um dos livros mais vendidos no mundo cristão, não só nos Estados Unidos, no Brasil, mas em vários lugares no mundo. E esse livro prega a doutrina do arrebatamento, na qual muitas pessoas acreditam. Ele diz mais ou menos o seguinte: segundo esse livro, Jesus vem secretamente à terra e arrebata os salvos para o céu. Ele chega secretamente e arrebata, ou seja, faz com que você desapareça da terra e apareça no céu sem que as pessoas percebam. Leva você da terra
para o céu, secretamente. Todos os bebês recém-nascidos, as crianças, todos os cristãos verdadeiros são arrebatados da terra, deixando para trás somente as suas roupas, os seus pertences, joias, o que ele estiver usando, relógio, sapato, fica tudo, mas as pessoas que são fiéis a Deus são arrebatadas para o céu, segundo a crença, segundo o que é pregado. De repente, então, depois desse arrebatamento secreto, é assinado um pacto entre o líder de Israel e o das Nações Unidas. Ali está o Bush, mas o Bush não é o líder das Nações Unidas. É entre o líder de Israel e o líder da ONU. E tem início agora então 7 anos de tribulação, 7 anos de sofrimento. Uma nova Babilônia então, segundo eles, vai ser construída lá no deserto do Iraque. E eles acreditam que a partir daí começará um período de tempo de segunda chance, um período de tempo de 7 anos. Onde será que essas pessoas se baseiam? E uma grande quantidade de cristãos acreditam nisso. Onde eles se baseiam? Eles se baseiam num texto bíblico de Mateus capítulo 24, do verso 38 até o 42, onde diz o seguinte: porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia em que vem o nosso Senhor. Você viu o texto? Diz que 2 estarão no campo e um será tomado e o outro será deixado. Por isso o livro chama Deixados para Trás, e essa doutrina do arrebatamento diz que Jesus vem secretamente, arrebata as pessoas. Será que é exatamente isso que vai acontecer? O que a Bíblia fala a respeito da vinda do Senhor Jesus? O que será que a Bíblia revela? Como você sabe, todas as respostas que você precisa, elas estão na palavra de Deus. Por isso é tão importante a gente conhecer a palavra de Deus. Por isso é tão importante a gente dedicar tempo para conhecê-la melhor, para nós podermos saber as respostas para as coisas que intrigam a nossa mente e que nos preocupam. Na palavra de Deus estão as respostas para os nossos dilemas. Se você procurar o próprio capítulo 24 de Mateus, você não precisa ir longe, o próprio capítulo 24 de Mateus, e você vai encontrar as primeiras respostas para o que nós queremos saber. Voltará Jesus secretamente para arrebatar os salvos? Vamos ver, Mateus 24, 23 e 24 diz o seguinte: então, se alguém vos disser... Quem está falando isso aqui? Vocês começaram mais animados hoje, não é? Estou gostando de ver. Quem foi que falou? Jesus. Se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, o que Jesus disse? Não acrediteis. Se alguém falar, olha, eu ouvi dizer que Jesus voltou, e ele voltou lá em Israel, eu ouvi falar que Jesus voltou lá nos Estados Unidos, Jesus desceu com seus anjos no prédio das Nações Unidas, na Casa Branca, lá em Brasília, o que Jesus diz? Não acrediteis. Não acrediteis, essa é a primeira coisa, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios escolhidos, os próprios eleitos. Ou seja, Satanás nos últimos tempos estará irado. E nós vivemos ou não vivemos os últimos tempos? Satanás está irado. E a partir de agora, Satanás prolifera os seus enganos para enganar, se possível, os próprios escolhidos. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Repitam comigo, não acrediteis. Agora, uma explicação. Por quê? Como voltará o Senhor Jesus será? Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Você já viu um relâmpago?
Você já participou ou já viu, já esteve dentro de uma tempestade de relâmpagos, trovões, raios? Já esteve? Quando eu era bem pequenininho, a minha avó materna se chamava Palmira, ela morava bem no interior de São Paulo, numa cidadezinha muito pequena de aproximadamente 3, 4 mil habitantes. Minha avó morava numa casinha muito simples. Primeiro era uma casinha de pau a pique mesmo, né? De barro com bambu, e depois foi ali que todos os meus tios, exceto meu pai e uma irmã, adquiriram doenças de Chagas e faleceram disso. Ela tinha 8 filhos, 6 morreram disso. E depois se mudou para uma casinha bem pequenininha. Ela era uma casa que não tinha banheiro, como eram as casas do interior, não tinha forro, uma casa bastante simples mesmo. E a gente lá na casinha, e deu uma tempestade tremenda com raios, relâmpagos, trovões, tão forte, com tanto vento, mas com tanto furor, que naquele dia, eu nunca mais me esqueci, eu devia ter uns 7, 8 anos. Meu pai pegou todos nós, a minha avó, e nos colocou todos debaixo da mesa da casa. Nós entramos todos debaixo da mesa, porque a mesa, debaixo da mesa, seria o lugar mais seguro para a gente estar, com medo da casinha desabar. Naquele dia, debaixo da mesa, meu pai fez uma oração. E quando meu pai disse amém, simplesmente a chuva parou. E os relâmpagos e os raios pararam. E aquilo ficou gravado na minha mente, porque eu conheci naquele dia, talvez primeira vez que eu me lembre, um Deus que realmente responde às nossas orações. Mas uma tempestade de raios e relâmpagos, ela não é nada discreta, é? Ela não é nada secreta, é? Ela é muito aparecida, uma tempestade de raios e relâmpagos. E aqui diz, porque assim como o relâmpago se mostra do Oriente ao Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Nesses 2 versos, Jesus repete a mesma frase, 2 vezes. Não acrediteis. 2 vezes ele fala a você, adverte a você, se disserem, se falarem, não acrediteis. Não importa se parecer que as pessoas ao seu lado estão sendo arrebatadas. Jesus diz o quê? Não acrediteis, não acrediteis. Mateus 24:30 continua completando. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. Jesus vem secretamente? Jesus vem secretamente? Não, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Esse não é uma volta secreta, esse é uma volta visível, todo olho verá. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Isso é levar apenas alguns, ou é reunir todos os escolhidos de uma vez, diante da vista do mundo inteiro, diante dos 4 ventos do céu? Isso é pegar todos os escolhidos de uma vez, reunindo-os sob a vista de todos. A vinda de Jesus será visível. Então, já que Jesus não vai arrebatar secretamente as pessoas, os salvos, como vai ser a cena da salvação nos últimos dias? Você gostaria de saber como será a vinda do Senhor Jesus? Ontem eu saí daqui e pensei, as pessoas devem ter sempre uma pergunta na sua mente, não é? Porque o pastor falou do assunto da morte, e disse que a pessoa fica lá aguardando na sepultura e tal, mas como que vai ser o desfecho disso? Como que as pessoas vão acordar? Como elas vão ressuscitar? Porque ele disse que a única saída para o problema da morte é a ressurreição. Como elas vão ressuscitar? De que maneira acontecerá a vinda de Jesus? Agora eu vou chamar para você prestar atenção. Muitas pessoas têm trazido papel e caneta e têm anotado os textos, não é? É bom que você anote, é bom, mas o sermão está disponível na internet. Você sabe, o texto escrito com os textos bíblicos, se você quiser todos os textos e a argumentação, disponível na internet para você. 1 Tessalonicenses 4,16. Porquanto
o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ou seja, Jesus volta e ele vai falar. Que palavras será que o Senhor Jesus vai dizer? Eu não sei que palavras ele vai escolher. Eu gostaria de saber. Jesus fala, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, ouvida a voz do arcanjo, o que acontecerá? Descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, Jesus volta, guarde essa informação, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quer dizer que vai ter quem ressuscita primeiro e quem ressuscita depois. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Você está vendo a palavra arrebatados? Quando vai haver o arrebatamento? Na vinda de Jesus. Jesus volta, os mortos em Cristo ressuscitam primeiro, depois nós, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Será que aqui está dizendo que todos os que estiverem vivos na vinda de Jesus vão ser arrebatados? É isso? Sim ou não? Então vamos continuar, você vai descobrir. Seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Aonde nós vamos encontrar Jesus? Nos ares. Se por acaso você assistisse à vinda de Jesus, Ele com seus milhares e miríades de anjos, com um show de som, de imagem, de luz, e se Jesus voltasse, e se Ele pisasse na terra, e Ele tocasse as pessoas, seria Jesus? Por quê? Porque nós vamos encontrar Jesus nos ares. Jesus não vai pisar a terra, é o que diz a palavra de Deus. E sendo que Satanás desceu do céu com poder de até fazer descer fogo do céu, ele vai tentar imitar a volta de Jesus, sim, porque haverão falsos cristos, é o que diz a palavra do Senhor Jesus. Depois, e assim estaremos para sempre com ele nos ares. Que ressurreição é essa? Esta é a primeira ressurreição, Apocalipse 25. Se essa é a primeira ressurreição, quer dizer que vai haver mais de uma ressurreição, certo ou errado? Mais de uma ressurreição. Vai guardando as informações, daqui a pouco nós vamos revisar toda essa primeira parte. Apocalipse 20, verso 6, é o verso seguinte: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Apareceu um elemento novo. Primeiro, você já está sabendo que vai haver mais de uma ressurreição, e que na primeira ressurreição, quem vai ressuscitar? Os justos, os salvos, na primeira ressurreição. Agora você já está sabendo que vai haver uma segunda morte, porque aqueles que ressuscitaram e foram com Jesus não vão passar pela segunda morte. Quem será então? Vai passar pela segunda morte. Jesus continua dizendo, lembra-se de ontem? Ele olha para Marta, olha para Maria: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Você se lembra que as duas irmãs acreditavam na ressurreição, da vinda de Jesus? Lembra disso? A Bíblia fala sobre duas ressurreições. É mais de uma, são duas. Duas ao todo. A ressurreição da vida e a ressurreição do juízo. Querem ver a base bíblica para isso? Porque aqui tudo que a gente fala, a gente mostra na Bíblia. Eu não posso falar nada que não esteja na Bíblia, e é por isso que cada coisa que a gente afirma, as provas, a comprovação é bíblica, e isso está em João 5,25. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, viverão. Quem são esses? Os salvos, é isso. Vamos ficar fixando na mente. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham no túmulo ouvirão a sua voz. Aqui está dizendo que quantos vão ouvir a sua voz? Todos vão ouvir, mas não teve a primeira ressurreição, a dos justos, dos salvos? Mas aqui diz que todos. Aí diz o seguinte: e sairão os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida. E o que mais?
os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Duas ressurreições, a ressurreição da vida e a ressurreição do juízo. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Em qual das duas ressurreições você gostaria de estar? Na primeira. Em qual das duas ressurreições você gostaria de ver os seus queridos, os que já faleceram? Na primeira ou na segunda? Na primeira, porque a primeira ressurreição é a ressurreição dos salvos. A Bíblia também fala de uma segunda morte. Você se lembra? Nós lemos lá a segunda morte. Nós vamos voltar então a 1 Tessalonicenses. Veja só, capítulo 4, verso 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, aquele mesmo texto que nós vimos agora há pouco, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E ele continua: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro com o Senhor Jesus nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Entre os mortos existem duas classes de pessoas: os mortos em Cristo, aqueles que morreram em Cristo, aceitaram a Cristo, devotaram a sua vida ao Senhor, tiveram um coração sincero, e os outros. Duas classes de pessoas entre os mortos. Estou certo ou estou errado? Nós podemos chamar bons e maus, mas bons e maus são palavras muito duras para classificar os que estão mortos. Não são bons e maus, são os que aceitaram a Jesus e são aqueles que rejeitaram a Jesus, os outros. E entre os vivos, será que nós temos duas classes também? Sim ou não? Logicamente, entre os vivos nós também temos duas classes: aqueles que viveram com Cristo ou vivem com Cristo e os que não vivem com Cristo. Veja só, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro com o Senhor Jesus nos ares. Os que ficarmos, por que será que ele diz os que ficarmos? Porque ele diz o seguinte: então, na vinda de Jesus, será revelado o iníquo, o pecador, aquele que não aceitou a Jesus, a quem o Senhor desfará pelo assopro ou pelo sopro, tanto faz, da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Você percebeu bem? Na vinda de Jesus, o que acontece? Jesus volta, ele dá a palavra de ordem. Lá na terra estão os mortos, duas classes de pessoas: os que morreram em Cristo e os outros. Qual deles ressuscita? Os que morreram em Cristo ressuscitam. Até agora, onde estão os outros? Estão mortos, permaneceram mortos. Quando Jesus volta, entre os vivos, duas classes de pessoa: aqueles que vivem com Cristo e para Cristo, aqueles que se comprometem com Cristo, aqueles que, ouvindo a mensagem e a verdade, abrem o seu coração para Cristo, aqueles que olham para o céu e se esquecem das coisas da terra, os que vivem em Cristo. E aqueles que são os outros, que não aceitam a Cristo. Na vinda de Jesus, aqueles que aceitaram a Cristo e viveram em Cristo, o que acontece com eles? São arrebatados com os que ressuscitaram para o encontro com o Senhor Jesus nos ares. E os outros vivos, o que acontece com eles? O que acontece com eles? O Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo resplendor da sua vinda. Ou seja, a partir de agora só existem duas classes de pessoas: os que viveram em Cristo estão vivos com Jesus nos ares, e os que não viveram em Cristo em todas as épocas, em todos os tempos, e que estão agora na sepultura. É por isso que Paulo diz: depois nós, os que ficarmos, porque Jesus volta, quem não viveu em Cristo é aniquilado pelo sopro da sua boca e morre. Aí aqueles que ficarem estarão todos salvos com Jesus, é o que diz a palavra de Deus. Continuando, entre os vivos, duas classes, como nós vimos, né? Os vivos em Cristo e os outros. Na volta de Jesus, os que viveram e os que morreram em Cristo vão
para o céu. Vocês estão acompanhando comigo? Na volta de Jesus, os que não viveram em Cristo morrem. Estão vivos, morrem. Olha o que diz. Como eu disse, tudo que a gente afirma tem base bíblica. Apocalipse 19, 21. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. Jeremias 25, 33. Os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados. Serão como esterco sobre a face da terra. É o que diz Jeremias 25, 33. Apocalipse 26. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Opa, apareceu uma coisa diferente aqui. 1000 anos. Aqueles que ressuscitaram e foram encontrar Jesus com Jesus Cristo nas nuvens dos céus, agora reinarão com ele durante 1000 anos. Quem vai estar aqui nessa terra? Quem vai estar aqui? Que ser humano vivo vai haver aqui? Nenhum ser humano vivo vai estar aqui nessa terra. Veja só o que diz a palavra de Deus. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Ou seja, durante 1000 anos, os salvos estarão no céu com Jesus e os que ficaram mortos estarão aqui na terra. E eles não reviveram até que se completassem os 1000 anos. 1000 anos é uma expressão nova, não é? Milênio, um milênio, ou seja, 1000 anos, é a mesma coisa. A Bíblia fala dos 1000 anos. Vamos relembrar tudo agora? Rapidamente. Eventos da volta de Cristo. Primeiro, Jesus volta com os seus anjos. Segundo, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, os vivos serão arrebatados para encontrar Jesus aonde? Nos ares. Então, os salvos, os ímpios serão mortos pelo brilho da vinda do Senhor Jesus Cristo. Em seguida, Satanás ficará preso durante 1000 anos por uma cadeia de circunstâncias. O que é? Não existe ninguém para Satanás tentar ou destruir. Satanás vai ficar preso mesmo, será? Ele fica preso? Ele não pode sair da terra. Não tem ninguém para Satanás tentar. Os vivos estão lá no céu, os ímpios estão mortos, e Satanás não tem o que fazer aqui na terra. Realmente preso por uma cadeia de circunstâncias. Os justos estarão no céu, e todos os ímpios estarão mortos. Não haverá ninguém vivo na terra, apenas ruínas por toda parte. Satanás, sim, estará preso durante 1000 anos. Será que tem apoio bíblico para isso? Olha o que diz a Bíblia, Apocalipse capítulo 20, verso 1. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Quem será que ele vai aprisionar? Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é quem? O diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. O que é a prisão de Satanás? É Satanás sozinho na terra, sem ter ninguém a quem ele possa tentar. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele. Satanás ficou acorrentado porque ele não tinha a quem tentar. Agora, lá no céu, o que os salvos vão ficar fazendo durante 1000 anos? O que será que eles vão ficar fazendo? Será que a Bíblia fala? Apocalipse capítulo 20, verso 4. Vi também uns tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Você sabia que os santos hão de julgar o mundo? O que mais? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Você sabia que você, depois de salvo, vai para o céu com Jesus, passa 1000 anos julgando o mundo e julgando os anjos também? Por que isso? Agora você imagina que você chega lá no céu, e você chega lá e não me encontra lá. Aí você diz assim, puxa vida,
eu ouvi a pregação da boca do pastor Fernando. Eu cheguei aqui, eu queria dar um abraço nele e dizer: pastor, obrigado porque você me pregou a mensagem e tal, mas o pastor não está aqui. Ele pregava tão bem, ele trazia a palavra para a gente, ele era isso, ele era aquilo, por que ele não está aqui? Naquele dia, naquele momento, o Senhor Jesus fará passar diante de todos os salvos a vida de cada um que ficou aqui na terra. E as pessoas vão julgar por si mesmos, porque as pessoas que estão na terra não estão lá nos céus. A justiça de Jesus vai ser mostrada mais uma vez, porque você e eu temos um Deus que se preocupa conosco, que nos ama. Ele quer prestar satisfações para nós, Ele quer explicar para você por que Ele levou uns e deixou outros, porque alguns foram que você achava que não iria, e outros que você achava que iria, não foram e não estão lá. O Senhor vai prestar contas para você, Ele vai prestar satisfações para você, e você vai julgar por si mesmo, porque Satanás também está lá na terra, porque os anjos que estiveram com Satanás, e é por isso que a Bíblia diz, que nós havemos de julgar o mundo, e também os anjos, o mundo e também os anjos. O grande conflito entre o bem e o mal continua, ele está no desfecho final. Satanás não tem mais saída. Durante muito tempo ele tentou as pessoas, ele levou jovens como você a acreditar que liberdade nessa vida é você ter prazer a todo tempo, é você se entregar a drogas, é você se entregar ao sexo desenfreado, é você namorar liberalmente, é você, ao atingir a inteligência e a maturidade, desprezar Deus, achando que a ciência é contra Deus, quando a ciência cada vez mais comprova a palavra de Deus. Satanás agora teve fim. Satanás que encheu esse mundo de rancor, de ira, de raiva, de pecado. Satanás que causou todas as doenças que nos incomodam. Satanás que matou cada ser humano e que enganou, levando-os para o outro lado, longe de Cristo. Satanás agora vai ter um fim, e todos aqueles a quem ele também enganou. O Senhor Jesus não pode deixar mais tempo. O Senhor Jesus não pode deixar com que o mundo fique muito mais, dure muito mais. O Senhor Jesus precisa pôr um fim, porque Ele deseja que nós tenhamos uma vida feliz. Quem não estiver com o nome escrito no livro da vida, não pode entrar no reino de Deus. E como a gente escreve o nome no livro da vida? De que maneira? Aceitando a Jesus, nos entregando a Ele, fazendo um compromisso com o Senhor Jesus. Veja o que diz a palavra de Deus: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O Senhor Jesus é justo. Vamos relembrar agora o que vai estar acontecendo durante os 1000 anos. Eu creio que você já tem na sua cabeça, não é? Mas nós vamos relembrar. Primeiro, a terra vai estar desolada e vazia. O que vai acontecer com aqueles que não aceitaram a Jesus? Estarão mortos desde o aparecimento do brilho da vinda do Senhor Jesus. A terra vazia, todos os que não aceitaram Jesus mortos. Todos os salvos estarão onde? No céu, reinando com Cristo, vendo a vida dos outros e sabendo por que eles não estão lá no céu. Satanás estará preso, e a terra, esse planeta, vai estar sombrio e devastado, para que Satanás possa refletir sobre tudo aquilo que ele fez. Deus é tão maravilhoso e tão justo, que Ele vai dar um tempo de 1000 anos para Satanás saber que o Senhor Jesus e o Senhor Deus são justos, para que ele reflita sobre tudo o que ele fez. Ele vai ter esse tempo. Jeremias 4:25 descreve a terra nessa época. Olhei e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves do céu haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Você pode imaginar como vai estar a terra naquela época.
depois da vinda de Jesus, depois dos terremotos que vão haver, a terra vai estar totalmente desolada. Mas você se lembra o que diz Apocalipse capítulo 20, verso 5? A Bíblia fala de 2 ressurreições, nós só vimos uma até agora. Apocalipse 25 diz: os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Ou seja, depois de 1000 anos, aqueles que estão mortos, o que vai acontecer com eles? Eles vão ressuscitar. Veja só o que continua dizendo: lançou-o no abismo, fechou-o e pôs sobre ele o quê? Selo, pôs o selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Ou seja, a Bíblia está dizendo que no fim dos 1000 anos, os mortos que estão lá na terra, aqueles que não aceitaram a Jesus, vão ser ressuscitados, e eles estarão aqui na terra agora com Satanás. Eles estando ressuscitados, Satanás sai da sua prisão. Ele estava preso por quê? Porque não tinha a quem tentar. Agora Satanás é solto por quê? Porque os ímpios ressuscitaram e ele de novo tem a quem tentar. Será que essas pessoas vão aceitar o plano de Satanás? Será que essas pessoas vão aceitar aquilo que Satanás vai propor para elas? Apocalipse 23. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Apocalipse 20, verso 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. E o que ele vai fazer? E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas pessoas que vão ressuscitar é como a areia do mar. Que frase diz o Apocalipse? Você imagina quem vai estar nessa multidão de pessoas? Você imagina todos os homens maus de todos os tempos? Você imagina todas as pessoas que não foram tão más, mas que tiveram a oportunidade de aceitar a Jesus e o rejeitaram? Você imagina as pessoas que se achegaram perto do Senhor, ouviram a sua palavra, ouviram a sua voz, ouviram a verdade, o Espírito tocou no coração delas. Você imagina as pessoas que foram chamadas e atraídas para Cristo e que, como o jovem rico, ouviram o seu convite dizendo: vai, vende tudo que tem, abre mão da sua vida aqui na terra, olha para o céu e depois vem e vai ser o meu discípulo e você vai estar acumulando tesouros no céu. As pessoas que, como o jovem rico, se viraram tristes porque não queriam abrir mão da sua vida. A Bíblia fala que eles ressuscitarão e a multidão deles vai ser como a areia do mar. Pessoas de todas as épocas, desde que existe esse mundo, estarão ali, todos reunidos, numa cena tétrica, num mundo todo destruído, com Satanás unicamente aqui. Você imagina o que é um mundo só de gente má? Dá para imaginar um mundo só de gente que não tem Deus no coração? Dá para imaginar o que é isso? Apocalipse 25 diz: os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os mil anos. Aquela multidão como a areia do mar. Então, o que acontece? Completam os 1000 anos, os mortos revivem, Satanás agora tem a quem tentar. Apocalipse 21, 2 diz o seguinte: e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu de Deus, adornada como esposa, noiva, ataviada, enfeitada para o seu marido. Naquele momento, a nova Jerusalém desce. Sobre aquela multidão, ou no meio daquela multidão, como a areia do mar, pessoas que não aceitaram a Jesus. Você imagina aqueles que ouviram a mensagem, aqueles que sabem isso e conhecem isso, no momento em que ressuscitarem e virem a nova Jerusalém. Imagine, a nova Jerusalém descia como uma noiva adornada para o seu esposo. Agora Satanás, o que Satanás faz? E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Satanás sai desesperado a seduzir essas nações. A cidade de Deus desce nessa terra. A terra agora vai ser a morada de Deus, o centro do universo, a fim de reuni-las para a guerra,
Peleja é guerra, vai reuni-los para a peleja. Satanás reúne aquela multidão para uma guerra. O que Satanás quer guerrear? Contra quem ele quer guerrear? Contra a cidade santa. Satanás reúne aquela multidão e reúne a multidão para a peleja. Satanás liderando os seus anjos, liderando Hitler, liderando os comandantes malvados do mundo inteiro. E eu estou aqui dizendo que Hitler estará lá, mas quem sou eu para saber, não é? Como eu posso saber o coração de Hitler? Como eu posso saber o seu coração? Como eu posso saber o que vai acontecer com você? O que eu posso saber do que vai acontecer com cada ser humano? Mas Satanás estará liderando ali os grandes, os temidos generais de todos os tempos. Apocalipse 20, verso 9 diz: marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Satanás avança com o seu exército, grande como a areia do mar, sitiam, vão em volta da terra. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O que existe de errado com a doutrina do arrebatamento? O que existe de errado? Existe de errado um monte de coisas. Ela não tem base bíblica, mas principalmente, ela diz que depois que Jesus voltar, ainda vai haver uma chance de 7 anos para você se arrepender. O que diz a palavra de Deus? No fim dos 1000 anos, quando as pessoas que estiverem mortas ressuscitarem, o que vai acontecer? Já não há mais chance. Tempos atrás eu li um texto num livro, mas antes de eu contar para você o que eu li, eu queria contar, eu não sei se eu falei esses dias aqui, mas a gente vê nesse mundo muita injustiça, não é? A gente vê muita criança que não pediu para nascer, aí pelos sinais da vida, semáforos, pais e mães ali parados, esperando que as criancinhas pequenininhas vão lá no seu carro e você com o coração movido, você dá um dinheirinho e eles levam para os seus pais. Crianças que não pediram para nascer. Você acha que o mundo está bom quando tudo está bem, até o dia em que você fica doente, e você clama a Deus, diz: Senhor, por que isso acontece comigo? E você reclama de Deus, diz: Senhor, você não lembra que Satanás é quem causa todo o mal nesse mundo? Você não lembra que Satanás, ele é o Deus desse mundo, ele é o usurpador do trono de Deus, ele é quem tomou conta de tudo? Deus promete para a gente uma nova terra, um novo lar. Jesus olha para você e diz: filho, por favor, filho, eu gostaria de ter você comigo. Eu gostaria de ter você comigo. Você precisa entregar o seu coração. Há uns tempos atrás, era um sábado de manhã, nossos meninos eram todos bem pequenininhos, e a gente estava em casa, se preparando para ir à igreja. O meu menino mais velho devia ter uns 7 ou 8 anos, o pequenininho devia ter uns 3 anos, e o mais velho tem 17 agora, faz um bom tempo, não é? O meu mais velho sempre foi organizadinho, e ele gostava sempre de deixar tudo preparado para levar para a igreja no sábado de manhã. Então, na sexta-noite, ele ganhou na escola uma caixinha de lápis de cor, de 6 cores. Ele já pegou aquela caixinha, pôs em cima da mesinha da sala, com uns papeizinhos que é para ele levar para a igreja, para durante o sermão ele ir pintando, porque as crianças gostam de fazer isso. A gente se arrumando no sábado de manhã, e nós descobrimos que o que o meu mais velho não esperava, é que o pequenininho de 3 anos, ia chegar na sala e encontrar aquela caixinha de lápis de 6 cores dando sopa. Então a conversa que a gente ouvia era assim: Felipe, devolve minha caixinha de lápis de cor. Não. Felipe, devolve, essa caixinha não é sua, é minha, eu ganhei na escola. Não. Felipe, mas não é sua, é minha. Não, é minha. E a conversa mudava de lugar na casa, porque o pequenininho corria e o mais velho ia atrás dele, ia para o outro cômodo, e depois ia para outro lugar, e cada vez a resposta vinha de um lugar diferente, não é? Pai, olha lá, o Felipe não quer devolver minha caixinha de lápis de cor. Felipe, devolve a caixinha do Lucas. Não. Devolve, filho, não é sua, é meu. Não adiantava. E ele correndo para lá e para cá, e a gente apavorado, se arrumando, atrasado, para ir para a igreja. Eu era pastor, não é? De uma igreja.
De repente, o do meio teve uma ideia. Os filhos do meio são mediadores, não é? Quem tem 3 filhos sabe disso. O do meio é mediador. Ele foi lá no pequenininho, ajoelhou pertinho dele assim. Ele também era pequenininho, porque ele devia ter uns 6 anos. E ele diz assim: Felipe, se você devolver a caixinha de lápis de 6 cores do Lucas, eu dou para você o meu estojão. Sabe, Felipe, aquele estojão que tem 12 canetinhas hidrocor e que tem 12 lápis e tem régua e tem borracha? Eu dou para você esse estojão. O pequenininho, com a caixinha de lápis no braço, como um bom ser humano que ele é, segurando, olhando para o outro. Melhor é ter uma caixinha na mão do que um estojão voando. Não trocou. Do meio andou a 2ª milha. Correu lá no armário, pegou o tal do estojão, trouxe para ele. Pois bem na frente do rostinho dele, assim, abriu aquele estojão em 4 partes. Ali tinha 12 canetas hidrocor, 12 lápis, tudo que ele tinha dito, né? Os olhinhos dele se arregalaram. E aí, Felipe, vou te dar o estojão, você me dá a caixinha? Dá. Fez a troca. Nesse mundo aqui, a gente nasce com uma caixinha de lápis de 6 cores na mão. A gente olha para ela e diz assim: como é boa a vida, quantas coisas boas a gente tem. 6 cores, elas são todas as cores do mundo e da vida. Como essa vida dá prazer. Eu tenho prazer sexual, eu tenho o meu emprego, eu tenho o meu carro, eu tenho dinheiro, eu tenho propriedades, eu tenho diversões, prazeres, eu tenho drogas, eu tenho liberdade. Como é boa essa vida, como ela me dá coisas boas. Aí Jesus se aproxima de você e diz: filho, a vida tem muito mais cores do que uma caixinha de lápis de 6 cores. Sabe por quê, filho? Nem olhos viram e nem ouvidos ouviram e nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Filho, eu tenho um estojão para dar para você, porque aqui no céu, filho, a vida é vida de verdade, a saúde é saúde de verdade, o prazer é prazer de verdade. Filho, aqui o amor é amor de verdade. Aqui, filho, felicidade é felicidade mesmo. Mas, filho, você tem que me dar a sua caixinha de lápis de 6 cores. Entrega para mim a sua vida, entrega para mim o seu caminho, e eu vou mostrar para você como conseguir esse estojão. Eu vou te dar o estojão, eu vou te dar a vida eterna. Alguns de nós olhamos para Deus e dizemos: Senhor, o Senhor só vai me dar isso quando o Senhor voltar? É muito tempo. Eu vou aproveitar a minha caixinha enquanto eu vivo aqui. E depois, o que for, será. Será mesmo. O Senhor Deus declara a sua palavra para nós. É Ele quem chama você e quem convida e diz: filho, se hoje você ouvir a minha voz, não endureça o seu coração. Filho, o que impede você de aceitar a vida eterna? O que impede você de ouvir as minhas palavras? Porque eu enxugarei dos seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais pranto, e nem haverá mais dor, e nem haverá mais sofrimento, porque todas as primeiras coisas já passaram. Nessa noite, mais uma vez, o Espírito toca a sua vida e diz: filho, se você ainda não me aceitou, se você ainda não aceitou a Jesus, filho, eu convido você, hoje é o dia, essa é a hora. Esteja onde você estiver, eu vou cantar a música, ela vai tocar agora, ela fala sobre a vinda de Jesus. Enquanto eu canto essa música, o Espírito de Deus vai tocar o seu coração, e você que ainda não se entregou ao Senhor Jesus e sente o chamado, o toque dele, vai sair da onde você está, chegue aqui à frente. Eu quero entregar a sua vida nas mãos do Senhor. Você não gostaria de, naquele dia, presenciar a vinda do Senhor Jesus e ir para o encontro com Ele nos ares? Então venha.
Senhor desceu, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto, sim, naquela cruz, voltará, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Querido Jesus, entregamos nas suas mãos, Senhor,
esses que nessa noite se batizaram e selaram o compromisso com o Senhor. Entregamos nas suas mãos, Senhor, esses que hoje deram um passo na sua direção, que hoje sentiram o toque do seu Espírito e não resistiram, não ficaram, atenderam ao seu chamado. Senhor, toma esses pequeninos nas suas mãos. Espiritualmente falando, são ainda bebês. Toma-os, Senhor, protege-os, mostra a eles o caminho, continua falando a eles com o seu Espírito, para que não desistam de caminhar ao seu lado, para que vejam que a transformação em Cristo não é um milagre repentino de uma hora para outra, requer que se gaste tempo com Jesus, conhecendo ao Senhor Jesus, que se vá à igreja, que se estude a Bíblia, que estudem a sua palavra, Senhor, que o conheçam melhor e que finalmente se entreguem de verdade nas águas batismais. Todos nós, Senhor, queremos estar naquele dia em pé diante do Senhor. Todos nós, Senhor, queremos ser arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. Senhor, ajuda-nos, porque o Senhor sabe, o Senhor viveu aqui, essa vida não é fácil. Ajuda-nos, Senhor, a vencermos os nossos problemas. Em nome de Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. O Senhor lhe abençoe e guarde, que o Senhor